Oi, tudo bem? Eu sou o John. Esse é o canal Mãos e Línguas e hoje eu vou fazer uma resenha de um livro, ok? Falar sobre o Enem. Vou mostrar para vocês aqui agora o livro que eu vou estar resenhando. É esse livro aqui. Olha que ele é diferente, tá? Ó, de um lado, né, ele tem um livro e do outro, ele tem outro livro. Chama Vira Vira. Então você lê de um lado o livro completo, quando você termina o primeiro, você vira e do outro lado a outra história, uma história totalmente diferente. É possível fazer essa vira-vira. O autor desses dois livros é o Sidney Sheldon. Agora eu vou fazer um breve resumo, né, do primeiro livro, que é esse aqui. O nome do livro é Escrito nas Estrelas. Nossa, eu adorei esse livro. Eu vou fazer um resumo da história aqui. Tem uma mulher que trabalha na área imobiliária, ou seja, ela vende, constrói prédios, casas, condomínios, mas ela não trabalha na parte de obras, ela é a chefe da empresa. Ela tem diversos empregados e ela que cuida só da área administrativa. Eu adorei o livro, principalmente porque quando essa moça é pequena, ela é muito pobre, e aí conforme ela vai crescendo, ela vai ficando rica. No começo ela não tem nada, e aí quando ela cresce, ela conquista isso. Então o jeito da mulher, o modo como ela vai se desenvolvendo até ela alcançar sucesso, me deixou assim bem tocado. Eu gostei da história por causa disso. E também é boa porque você vê nela o jeito dela, o perfil dela condiz muito com a questão do empoderamento feminino. Então, se você pensa na questão do empoderamento feminino com essa personagem, você vê que está totalmente coeso, é totalmente relacionado. Porque vocês sabem que no passado as mulheres sofriam muito, é, os homens não tinham muita consideração por elas, né? Achava que o lugar de mulher era em casa, limpando, cozinhando, arrumando a casa, mas isso vem mudando com o tempo, né? E a história vai em direção a isso. Então, por exemplo, como ela trabalha na área de imobiliária, a gente sabe que a maioria das pessoas dessa área são o quê? Homens ou mulheres? Homens. Então, às vezes os homens veem ela e falam, é só uma mulher. E aí eles começam a fazer piadas, a serem sexistas com ela. E ela mantém uma posição firme, uma posição. Por exemplo, se a pessoa é trabalhador dela, ela demite. Ela se mantém firme em relação a isso. E por isso eu gostei muito do livro. Parece que o autor quer mostrar que não há um desnivelamento entre mulheres e homens, há uma igualdade. E por causa disso eu gostei. Outro aspecto do livro é que a narrativa dele, né, o estilo que o autor colocou no livro é fantástico, porque conforme você vai lendo o livro, o jeito do autor, né, o estilo dele, faz com que você se sinta dentro da história e você se sente como se estivesse na área de negócios, nessa área imobiliária, trabalhando, tendo reuniões, com diversos encontros de. Por exemplo, eu tenho uma folha com uma narrativa em que na parte de cima ele está falando de uma reunião, embaixo ele é outro compromisso, e são diversos compromissos. E conforme você vai lendo, você sente que é como você tivesse ali dentro da história. Parece que eu tô vivendo o livro, parece que eu que tô conversando com a secretária, que eu tô na reunião, que eu tô nesses encontros empresariais. Por isso é muito legal. Só tem uma coisa que eu realmente não gostei no livro. Pois no decorrer da história, tem um capítulo que ela conhece um homem e ela acaba por se apaixonar por esse homem. Até aí tudo bem, né? Mas olha,
quando ela se apaixona por ele, ela cai numa paixão assim que é avassaladora, mas inacreditável. Por quê? Pensa, uma mulher totalmente empoderada, uma mulher forte que durante o livro vinha se desenvolvendo de maneira muito boa, bem resolvida. No momento que se apaixona, ela se desfaz diante desse homem, ela perde totalmente o equilíbrio. Como assim, né? Ela se altera totalmente. E aí o capítulo vai explicando como que é essa relação dos dois, como os dois ficam juntos, e fica muito assim, entediante. Por exemplo, tem uma cena que fala que os dois estão saindo juntos. E aí fala, eles foram juntos. E aí eles foram jantar e sentaram um na frente do outro e ficavam se olhando. E o coração dele começava a bater mais forte por causa dela. E ele ficava apaixonado olhando para ela. E ela olhava para ele. E nos olhos dela eram como se tivesse dois corações. E ela estava perdidamente apaixonada. E ele pensava: essa é a mulher mais perfeita que eu já encontrei em toda a minha vida. Eu adoro ela. E eu tava tipo: ah, é sério? Nossa, que chato. Vamos logo andar com isso. Por quê? Não é que eu não gosto de romance, mas pensa. É, era uma coisa totalmente diferente, sabe? Uma mulher que vinha sendo mostrada como forte e só ela te encontrar um homem já se desfaz. Não faz muito sentido isso. Mas enfim, no geral eu gostei muito, eu adorei o livro por causa justamente dessa estrutura de leitura que faz a gente se sentir bem dentro do livro, por causa dessa questão de colocar a mulher num novo patamar. E é uma coisa necessária, né? Então é só isso do primeiro livro. Agora vamos para o segundo livro. Olha só a capa dele. O título dele é esse aqui, Lembranças da Meia-Noite. No livro, uma mulher desperta e começa a olhar ao redor e ela não lembra de nada da vida dela. Ela tá com uma perda de memória e ela fica olhando sem saber o que aconteceu com ela, sem saber onde ela está, sem saber quem ela é. Ela não consegue se recordar de nada. Até que ela encontra, que ela descobre que ela está num local onde as mulheres ficam da religião católica, sabe? Com roupas pretas. É um convento, né? É uma espécie de convento. E aí ela acorda nesse convento e a madre, né, fala pra ela que encontra com ela e fala pra ela: ai, é porque nós encontramos você totalmente desacordada e a gente pensou que você estava morta. Então a gente encontrou você, te trouxe pra cá pro convento e aí a gente descobriu que você estava viva e fomos tentando te ajudar, fazer o máximo possível pra. Mas a gente não sabe quem você é. E ela também não lembrava de nada. Ela falou: tô totalmente esquecida, não lembro de nada. O que que nós vamos fazer? Então aparece um outro personagem, né, que é um homem muito rico nessa história. Ele é rico porque ele trabalha na área petrolífera e ele é muito rico mesmo, assim. E aí ele fala pra essa mulher que estava desacordada que ela pode ir junto com ele, que ele vai ajudar ela. E ele explica que na verdade ela acordou nesse estado porque o marido dela, né, havia traído ela e que ele e a amante dele haviam haviam tramado, né, contra a vida dela, haviam tentado matar ela, mas não haviam conseguido, né? Então, ela estaria viva porque eles não haviam conseguido isso. Ela fica totalmente espantada, mas o cara fala que ela não precisa ficar exasperada, que ela pode ficar tranquila, esquecer essas coisas, que a vida dela vai melhorar. E aí ela entende e pergunta: o que aconteceu com o meu marido? Ele fala que
Devido aos ocorridos, eles foram julgados, levados a julgamento e decidiu que a pena de morte era a melhor coisa para eles, porque eles tentaram matar ela. E sem conseguir acreditar no que havia acontecido, né? Mais ou menos isso, a mulher fica totalmente surpresa. E aí, durante a história, vai contando como que ela vai se recordando do passado dela. Só que, na verdade, a gente descobre que esse homem não tá tentando ajudar ela. Por quê? Esse homem, né, na verdade, ele tá relacionado com o marido dela. Porque o ex-marido dela tinha um amante que, na verdade, era ex-mulher desse cara. E aí, ele nervoso, por causa desse adultério, ele planeja uma vingança contra os dois. E aí ele vai e trama contra os dois e consegue a vingança dele. Só que essa menina que acordou não sabe de nada. E aí, ao longo da história, ele vai manipulando ela porque ele quer se vingar dela também. Mas o que acontece no final do livro? Vocês têm que ler para descobrir. Na minha opinião, esse é um livro mais fraco que o outro. Não é uma coisa assim maravilhosa, né? Mas ele é bom. A única coisa que me deixa um pouco incomodado é porque o livro 1 é muito bom, assim. Você vê essa questão das características feminina, de ser forte, de ter determinada postura. E aí, quando você se depara com o livro 2, ele é totalmente contrário. É uma mulher fraca, é uma mulher dependente, que não consegue, né, se desapegar desse homem, que não tem força, que não tem vontade, não luta, né, pela sua vida, que somente fica parada ali na história, só esperando o que vai acontecer, não tem nenhuma disposição. Por exemplo, tem alguns capítulos que você lê e percebe que ela está sendo totalmente ignorada, que foca mais na vida desse cara, que é o vilão da história, né? Que ele é mais rico, vai contando como que aconteceu na vida dele para ele conseguir essa riqueza, essas empresas petrolíferas. E ela na história acaba sendo ignorada. Porque é uma personagem fraca, que não sabe de nada, que não tem uma postura. Às vezes eles se conversam, né? Ligam, batem papo e depois param de conversar. Então eu gostei pouco, mas olha, o final, meu Deus, no final tem um plot twist assim, maravilhoso. Às vezes demora para você ler, mas quando chega no final você não quer tirar os olhos da página porque é muito bom. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, né? Eu quis fazer essa resenha desses dois livros que realmente eu gostei e eu espero que vocês também gostem deles, ok? E sabe, né? Se gostou do vídeo, deixa uma curtida aí, compartilha nas suas redes sociais. Também lembra de comentar o vídeo e entrar no nosso grupo no Facebook, ok? Pra gente poder conversar lá, bater um papo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tchau, tchau.